E vamos começar na segunda-feira novamente na nossa segunda live do Esquenta para a Jornada Previdenciária de Sucesso. Com força total, né? Vocês já sabem que não precisa... Oi, Gabriel! Que não precisa ser chato estudar, e muito menos estudar direito previdenciário. Quem vai entrando já vai convidando mais pessoas para que nós hoje façamos a nossa conversa sobre processo previdenciário. Processo de verdade. Oi, Rubens! Tudo bom, querido? Gabriela, Osvaldo. Começar a segunda-feira com bom humor, né? Nada de xoxo, nada de xoxo. Tuti, oi, tudo bom, querida? Vai aprender um pouquinho de direito previdenciário. Hoje a gente vai falar de processo. Vamos aprender a processar o povo. Porque vocês sabem que eu gosto mesmo, assim, a análise administrativa, assim, a gente vai se adaptando, né? Mas gostamos mesmo de um processinho, né? Uma briguinha, de uma audiência de instrução e julgamento, aquela facerice, né? Aquela coisa bonita lá da sala de audiência. Bora lá? Chamar os amigos. Boa noite! Tudo bom com vocês? Bora chamar os amigos! Muitos amigos para que a gente converse muito no Esquenta da Jornada Previdenciária de Sucesso! E daí, me contem! Vocês já estão inscritos na Jornada Previdenciária de Sucesso? Bora convidar o pessoal. E a gente já vai começar. Se quiserem botar perguntinhas ali, podem ir colocando já as perguntinhas que eu já vou trabalhando em cima dos estudos de caso de vocês, tá? Mas eu separei aquelas dúvidas clássicas, né? Que o pessoal no dia a dia sempre me faz. Tá, pessoal? Oi, Bebel! Tudo bom, lindinha? A Bebel é a assessoria técnica aqui, ela já vai ajudando, colocando os artiguinhos. Vamos lá, pessoal. E que nós temos que combinar a live, né, Bebel? Não esqueci. Tem que ver um dia que a gente pode, que coincida. Me chama depois no direct, que a gente já combina. Pessoal, processo previdenciário. Agora, pessoal, na nossa atual advocacia previdenciária, nós temos uma modificação significativa no nosso cenário de análise. Quando eu comecei há 15 anos atrás, se falava muito pouco nas demandas administrativas, né? Principalmente se falando do processo judicial, do processo administrativo previdenciário. Por quê? Porque o mal ou bem... Oi, Rita de Cássia. A Maria de Cássia, a Rita de Cássia também já tinha entrado. Elisa, Tainá, sejam todos Giovana, Carol, sejam todos Suzana. Oi, lindinha, várias alunas, né, que foram minhas alunas na graduação. Sejam muito bem-vindas. Coloca ali o problema do processo de vocês, aproveita que a gente já resolve, tá? A Josi, semana passada, já colocou, a gente já resolveu os problemas dela ali. Pessoal, então, agora nós temos uma visão muito diferente de processo previdenciário. Por quê? Uma situação é que o INSS está reduzindo a sua quantidade de agências e em locais mais de interior, elas estão sendo suprimidas, como aqui na minha região, em Santa Catarina, e ficando só estrategicamente em cidades maiores. Isso vai gerar uma demanda muito maior da área administrativa para vocês. Fora que a pandemia e a reforma da Previdência também deram aquele up na advocacia previdenciária administrativa. Por quê? Isso eu tô falando para os profissionais da área do direito, tá, pessoal? Porque antes as pessoas se dirigiam ao balcão do INSS, como eu disse para vocês, não que concediam lá o melhor benefício, né? Mas eram assessorados pelos funcionários. Hoje, como nós temos, né, essa distância tanto com relação à pandemia quanto das agências que estão sendo desativadas, aqui na minha região eu já tive
Já foram, né, desativadas 2 agências, a gente tem previsão de mais agências. À medida que os funcionários, né, estão se aposentando, elas estão sendo desativadas. E isso é um nicho de mercado muito bom para quem está iniciando. Então, a galera que está aí, que entrou, que está iniciando na advocacia previdenciária. Por quê? Porque nós temos 2 problemas atuais. Oi, Neide, querida, tudo bom? Nildo, Nayara... Nós temos 2 problemas significativos quando a gente inicia. Nós temos principalmente, tá, a dificuldade financeira, porque quando nós ingressamos, a gente precisa, na esfera administrativa e na esfera judicial também, né, nós precisamos que esse dinheiro venha mais rapidamente. Então, apesar de que também na esfera administrativa, com a pandemia, tá demorando um pouquinho mais, mas o que a gente vai ter de benefício? Não parou, né? Então, se você fizer um processo, e eu não falei bobagem, é processo mesmo. Você tem que montar uma petição para enviar para o INSS. As características, elas são um pouquinho diferentes dessas petições que são enviadas para o INSS, porque você tem que dar um olhar nessa petição administrativa, né, para o INSS, um pouco mais a IN 77, as portarias, as decisões do Conselho do CRPS, o Conselho de Recurso da Previdência Social. Então você amarra a esses entendimentos, não adianta, né? Claro que eles vão usar a Lei 8.203, o Decreto 3.048, vão usar também outros julgamentos. Oi, Josi, oi, Júlia, oi, Michele. Pessoal, todos... Oi, professor Denis, tudo bom, querido? O professor Denis tá fugido porque ele prometeu de fazer uma live comigo. Ó, não me deu mais bola. E agora mas eu tô esperando, hein, professor Denis? Eu tô esperando. Então, aí quando a gente amarra esse peticionamento, só que dando esse enfoque, principalmente nas legislações voltadas para a área administrativa, você automaticamente faz com que essa petição seja analisada mais rapidamente. Se você faz a juntada desses documentos e deixa esse processo administrativo bem redondinho, você faz com que esse processo fique na análise por menos tempo. Você pode ir agora com o SAG, que a gente tem, eu sei que nem todos os estados, né, estão com esse convênio, mas os estados que têm esse convênio, eu sugiro que os advogados utilizem, porque esse convênio ele fornece, assim como o SAG, né, judicial, que você abra necessariamente a sua lista de processo, consulte, verifique, cadastre os seus e-mails, e eu sugiro inclusive o cadastro de um e-mail específico para que você receba essas exigências administrativas. Vou botar a data, hein, professor Denis, mas eu já tinha botado outro dia, tu estás me tapeando, hein, professor, tu estás me tapeando, o professor Denis está me tapeando. Aí o que acontece, pessoal? A gente amarra bem, tá? E eu já tive alguns processos aqui que foram analisados em menos de uma semana. Eu já tive colegas que tiveram, dependendo da situação, obviamente, né, processos analisados em 24, 48 horas. Então, quanto mais redondinho esse processo é encaminhado, mais rapidamente você vai ter o benefício. Só que daí vai a dica, tá? Você amarra no proveito necessariamente, né? Porque pode ter retroativo para receber, dependendo, se for uma pensão por morte, até 90 dias, né? Que você consegue resgatar até a data do óbito. Ou se for, né, algum outro tipo de benefício. Ou, além disso, você também já amarra no seu contrato o recebimento de um valor fixo. Porque não adianta você fazer o seu processo, né, muito bem feito, muito bem instruído, você perdeu um tempo para pedir as provas, inclusive auxiliou essa pessoa a conseguir as provas lá, para enquadrar, né, no melhor benefício, fez um planejamento previdenciário redondinho, averbou lá um tempo rural, averbou lá um tempo de serviço na Justiça do Trabalho que a pessoa não tinha averbado, você olhou o tempo de reserva, né, os meninos, né, ou o tempo de seminarista desse cidadão, e você colocou e ficou tudo redondinho.
Só que automaticamente, com essa celeridade na implementação do benefício, o que vai acontecer? Vai ter menos retroativo também para receber. Então é uma outra preocupação que vocês têm que ter. Faz honorário fixo, tá? Aí eu tive uma aluna que me perguntou essa semana, essa semana passada, professora, mas daí eu vou ficar na mão do cliente, professor, e daí como é que eu vou receber? Ela bem desesperada, né? Se abençoada, você vai ter, né, a notificação lá, porque você acompanha pelo SAG, então você pode fazer esse controle de quando tá liberado, até porque quando você recebe essa primeira decisão, geralmente não tá liberado no mesmo dia. Na própria carta de concessão tem lá o dia, a instituição bancária em que esse benefício vai estar liberado. É possível que vocês escolham também a instituição bancária. Eu sei que tem vários colegas que estão tendo problema também com a escolha, que o INSS acaba não aderindo, né, a escolha que o colega fez lá no cadastro. Aqui eu não tenho, aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui no sul, né, eu sou de Orleans, Criciúma, Lauro Miller, eu tenho escritórios aqui na região, né, e eu não tô tendo problema com relação a isso, tá? Mas eu sei que em alguns locais o pessoal reclama bastante. Mas você vai ter acesso a essa informação de uma forma antecipada. E à medida que você tem acesso a essa informação de forma antecipada, o que é que você vai fazer? Você vai agendar com o seu cliente, você vai imprimir a carta de concessão. Oi, Alexandra, Aba, Jerusa. Pessoal, muito obrigada, convidem os colegas, muita dica legal, hein? Bora lá. Você sabe que eu sou uma metralhadora, né? Eu não paro de falar. Então, vão botando as perguntinhas ali que eu já vou encaixando, tô fazendo a introdução, já vou encaixando as perguntinhas de vocês, tá? E à medida que você acompanhe na instituição bancária, eu tive duas situações já que são praxe aqui. Uma, nos bancos como o Bradesco, tá? Nos bancos, outros bancos até mesmo, eu já liberei na Caixa Econômica também, eles não criam entrave. Você chega lá, coloca a carta de concessão, né, pro caixa, com a documentação certinha, na data, não adiante antes, que eles não vão liberar, tem que ser na data lá da carta de concessão em que o valor está efetivamente liberado, e você pede para que aquele saque que vai ser feito seja parcialmente, aí você pede já pro próprio caixa, verifica o saldo, porque às vezes passou uns diazinhos, já tem um remanescente, né, um jurinho lá, e também você pode fazer parte daquele juro. Então, você pede que exatamente o percentual que você combinou com o seu cliente seja transferido para sua conta, e o outro valor você verifica com o seu cliente de forma antecipada, se ele vai querer sacar alguma coisa, né, ou se vai transferir para a conta dele. Eu já tive as duas situações, porque o banco ainda força um pouquinho, né? Ah, faz conta aqui na minha agência, mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, apesar de que alguns bancos que eu fui, eu tive que fazer uma brigaçada, porque eles queriam que a pessoa fizesse conta. O Bradesco é um, inclusive, tá? Agências, né? Não todas as agências, mas eu já fui em algumas específicas que fico só perturbando. Aí, automaticamente, pessoal, faz esse desmembramento. Mas eu já fui em outros bancos, que alguns colegas me disseram que em algumas cidades também está sendo assim, que é o Banco Itaú, que não permitiu, tá, que fosse feito esse fracionamento. Aí você pode combinar com o seu cliente, pode fazer a transferência. Se você tiver, né, confiança no cliente, você pode fazer a transferência para a conta do cliente e ele lhe paga. Ou você pode transferir para sua conta, combinar com o cliente de comparecer, né, ou no dia seguinte, aí depende se é a mesma conta, se vai estar disponível em seguida, daí você verifica, comparece ali na outra agência e saca de forma fracionada, tá? Aí você combina, amarra tudo isso lá no contrato de honorários. Ah, mas não vai ter retroativo, doutora Michele, que era o desespero da menina essa semana. Pessoal, faz a preço fixo, tá? Você tem que ter um valor fixo e tem que ter um valor de percentual pelo retroativo. Aí você cobra nas primeiras parcelas. Aqui no escritório eu implementei, tá? Boleto bancário e implementei que é o parcelado, né? Que o povo adora um carnê de Casas Bahia. Vamos combinar, não sei. Me contem se é só na minha cidade ou é na cidade de vocês também que o povo adora um carnê da Casas Bahia. Já coloca aqui de onde vocês são para mim saber de onde vocês são, as particularidades das cidades de vocês. Mas aqui o pessoal adora um consórcio.
Aí eu coloquei um programa aqui no escritório que o próprio programa, ele emite esses boletos. E daí eu não preciso ficar me utilizando daqueles programas bancários que cobram 3, 4, 5 reais até por aquele boleto para cancelar. O meu Aracaju, seja bem-vinda! Ai, a minha linda Mônica! Tudo bom, lindinha? Como é que vai? Minha colega do doutorado, a Mônica. Já tá na hora de nós fazer outra live, né, bonita? Então, aí à medida que nós colocamos lá as informações no boleto, essa pessoa faz o pagamento. Eu já tive alguns clientes que no dia do pagamento preferiram vir aqui no escritório pagar. E nesse programinha que eu tenho aqui no escritório, eu posso cancelar o boleto e não tem custas nem para mim nem para a pessoa. Então me ajudou bastante. Mas eu também tenho a maquininha do cartão de crédito, tá? Eu posso até, me pergunta no direct, quem tem curiosidade nisso, porque eu sei que o pessoal me pergunta muito também essas coisas. Que eu mando o nome da maquininha, que eu comprei ela, mas ela não tem mensalidade, porque, ainda bem, né? Porque eu tive várias pessoas, e não é a maioria, tá? Que preferem boleto, aliás, que é a maioria que prefere o boleto e não a maquininha, mas a gente dá toda a possibilidade de pagamento, que não podemos é não receber, né? Não receber não existe a possibilidade, tá? Então já amarra todo mundo ali. Varjota, Ceará, essa cidade eu ainda não conheço, mas é só me convidar que eu sou facinha para ir lá conhecer, adoro passear. Itabaiana, Sergipe. Isso, máquina de cartão, né, Alexandre? Eu também tenho. Livramento, na Bahia. Não podemos ficar sem receber e vamos marcar live, Mônica. Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Família de Rodeio e Timbó, Santa Catarina. Que chique! Ô, Bebel, então quando vier pra Santa Catarina, vamos marcar o vinho. O povo só convida pra café, eu convido pra tomar vinho. Porque o meu negócio é vinho, eu sou do docinho, tá, povo? Então, vinho tinto suave, mas eu tenho seco lá em casa também. Então, eu abro pra vocês o seco. Orleans, da minha cidade. Oi, Michele, tudo bom? A Michele é do Rio de Janeiro, nós já combinamos que posteriormente à pandemia, nós vamos lá pro calçadão lá de Barra da Tijuca, né, Michele? Que nós vamos tomar umas birita, mas já tá tudo combinado. Vila Velha, Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Então, fiz, né, tive todo esse cuidado na esfera administrativa. Deixa eu ver aqui que tem, vou aproveitar e já vou responder a pergunta porque eu vou passar para o judicial. Doutor, o deferimento foi administrativo e o cliente soube qual banco pelo 135 antes da carta de concessão. Foi a luta para receber, deve ter ido sozinho, né? Pela tá braba, deve ter ido sozinho. Aí, por isso que o contrato de honorário tem que ser bem amarradinho, querida, porque realmente na esfera administrativa a gente tem que ficar ligado. Cadastra no e-mail, bem direitinho o e-mail. Eu costumo cadastrar o e-mail do escritório enquanto eu tô fazendo assessoria. E eu amarro também a eles não modificarem senha, porque isso atrapalha muito, 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 muito o dia a dia da gente pra prática, tá? Mas amarra no contrato pra você poder também chamar na xincha, né, bonita? Cataguases, Minas Gerais. Eu não conheço ainda Minas Gerais. É um dos estados que eu não fui ainda, mas eu tenho um carinho muito especial, que eu tenho vários amigos do meu doutorado também lá de Minas Gerais. Vou lá. Josi Borges. Vamos, Josi. A Josi é do Paraná. Vamos tudo pro Rio de Janeiro. Pelo banco. Pelo banco. No caso, a pessoa foi no banco, querida. Não, mas pode. Na esfera administrativa pode. Por isso que eu disse para amarrar no contrato, tá? Já marcamos uma comitiva. O povo de Santa Catarina vai baixar no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Nós já temos o rumo certo, né? Bora lá. Então, aí quando nós estamos na esfera administrativa, uma pergunta também que o povo me faz sempre. Quando eu recorro na esfera administrativa ou eu vou direto para a esfera judicial? Benefício por incapacidade. Pessoal, a minha experiência para benefício por incapacidade aqui não vale a pena. Recurso na área administrativa, tá? Pro CRPS. A não ser
que esse recurso seja para reclamar de qualidade segurado, para reclamar de período de carência, enfim, algumas situações pontuais. Se for realmente da perícia, a não ser aquelas situações que nós tivemos agora recentemente, né, que o próprio sistema do INSS deu defeito e foi ladeira abaixo, né, com os exames que os médicos tinham dado procedente, aí é uma situação à parte. Mas no nosso dia a dia, normal lá, geralmente não vale a pena recorrer na esfera administrativa quando a gente fala de perícia. Aí, mas tem benefícios que vale a pena recorrer sim. Por exemplo, aposentadoria especial. Vários entendimentos da aposentadoria especial, tá? São muito mais favoráveis na esfera administrativa. Ah, só especial, professora Michele. Não. Rural também, tá? Por exemplo, o entendimento agora da anterioridade aos 12 anos de idade, do reconhecimento do tempo rural, é uma portaria do INSS que é mais favorável. Se eu não tô enganada, é a portaria número 3. Mas depois eu ponho ali pra vocês, tá? Vou dar uma olhadinha, que de cabeça eu não lembro tudo, porque eu só faço um roteirinho de tópico, tá, pessoal? Eu vou arrumo aqui na nossa live, que eu prefiro, tá? Eu prefiro lembrar e ir traçando linha de raciocínio e respondendo as perguntas de vocês. Aí, o que acontece? Não é nesse caso e eu fiz o recurso e mesmo assim deu grota. Vou pro judicial e digo para vocês, tá, meus amores? A gente tá aprendendo, né, na esfera administrativa, principalmente nos últimos 2 anos ali, CRPS, RPS, né, aposentadoria especial, alguns entendimentos do rural são mais favoráveis, né, aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que o planejamento previdenciário tá todo misturadinho lá, que tem tempo, que tem reconhecimento de tempo especial, que puxa aqui, puxa lá, porque eu tenho muito mineiro aqui na minha região. Então a gente tá fazendo assim mágica para enquadrar na aposentadoria por tempo de contribuição, puxando o tempo de tudo quanto é lado. Para essa situação, a esfera administrativa também está se mostrando mais favorável, tá? A Alexandra tá rindo de mim que eu disse que tem que chamar na chincha. Povo do Sul, Alexandre, eu me cuido para não chamar de tu, guria, tá? É o povo do Sul, Alexandre, povo do Sul. Faz um bonde, uma van, vamos fazer uma van, a Tupique, eu ia passar de Tupique. Vamos marcar. Marabá, Pará. Eu também não conheço. Se quiser me convidar, eu também tô facinha. Boa noite, Roberto. Pessoal, sejam todos muito... A Cláudia foi minha aluna na mentoria, foi minha aluna no outro curso, Segredo da Advocacia Previdenciária de Sucesso. Vamos ver, outra perguntinha aqui do administrativo. Vocês estão caçando o administrativo, né? Antes de eu passar pro judicial. Fiz requerimento de aposentadoria por idade, foi deferido em 24 horas. Acontece, desde que seja bem redondinho. Porém, o INSS desconsiderou 2 vínculos e períodos especiais. Período especial previdenciária, flegrerade. Eu acho que deve ser o teu sobrenome, né? Nesse caso, eu recomendo o recurso administrativo, tá? Por quê? Porque envolve aposentadoria especial. Aí, você vai dar uma olhadinha. Eu coloquei lá no Telegram várias vezes para os alunos já, tá, pessoal? A atualização, porque eu sei que não é tão facilmente, eu vou compartilhar, porque se eu não estou enganada, eu coloquei no feed também o link para consulta dos recursos, porque não é um link tão fácil ali de achar normalmente, tá? Não tem um site específico, como a gente consulta lá no TJ, e eu coloquei ali para vocês, eu vou compartilhar de novo, tá? Depois que terminar a live eu compartilho de novo, mas eu coloquei também lá no Telegram o linkzinho com os entendimentos atualizados, os últimos julgamentos do CRPS, tá? Porque justamente o período especial é mais favorável. Então, nesse caso, eu te aconselho fazer o recurso, tá? Na junta de recurso antes de ir para o judicial. Te aconselho mesmo, querida. Estou com uma questão de desistência do pedido de aposentadoria por tempo. Na verdade, assim, ó. Se foi deferida a aposentadoria, vou dar um exemplo meu, tá, Michele? Eu tenho um cliente que é de São Paulo, inclusive ele nem é daqui,
E eu reconheci o tempo rural dele, a gente conseguiu retroceder bem no tempo rural dele, tá? Aqui a média que eu consigo fazer o retrocesso do tempo rural são 6 anos, em média, tá? Na minha região. Quem trabalhou aqui na minha região é muito comum, tá? Eu sei que tem outras regiões que vocês conseguem retroceder até 3 anos de idade, em plantio de mandioca, né? Tem a cana de açúcar também. Aí cada um tem a sua, né, história de cada região, né? Daí você vai trabalhar e vai fazer a comprovação. Mas aqui o normal pra gente é 5, 6, 7, gira em torno disso e a gente sempre consegue fazer o reconhecimento, tá? Aí o que acontece? Fiz o reconhecimento e ele, só que ele tinha sido dispensado, ele tem um alto cargo no aquelas montadoras de carro em São Paulo, ABC, né? Eu acho que é ABC, né? A outra bem tansa. Acho que é ABC, ele é gerente de uma multinacional. Então, o salário, né? O piso salarial dele ficou alto, mas pelo tempo rural dá aquela puxadinha ainda, né, que a gente conseguiu reconhecer. Aí o que acontece? Ele decidiu, mesmo conseguindo, a gente fechou a aposentadoria dele por 2 vezes já, só que ele não quis. Aí o que você faz nesse caso? Você não pode receber o primeiro benefício, você não, né, o seu cliente, né? O seu cliente não pode receber o primeiro benefício, não pode fazer saque de FGTS, tá? E o correto ainda é você fazer uma cartinha, né? E protocolar lá no pedido de benefício dizendo que naquele momento ele desiste, que ele não vai querer se aposentar naquele momento, vai querer continuar trabalhando para formalizar, tá? Aí ficou cortado. O ficou cortado aqui, eu já tive uma outra situação também, tá? Aí vou dar 2 exemplos aqui que já serve para todo mundo. Eu tive um cliente, não, tá, pessoal? Infelizmente vários, coitados, né? Eu tive vários clientes que eu aposentei na antiga aposentadoria por invalidez, já estavam aposentados, né? Atualmente seria o benefício por aposentadoria por incapacidade permanente, e eles já estavam aposentados há 6 anos, há 8 anos, tá? E daí o que acontece? Agora, no pente fino, antes da pandemia, ó, pá! Ou no comecinho da pandemia também já teve isso ainda, antes de estar bem forte, parando tudo as coisas, né? Então, ó, tchum! Cortaram o benefício dos meus clientes. Aí o que eu fiz? Protocolei. Aí uma outra pergunta que o pessoal me fazia muito, porque não tinha entendimento ainda naquela época. Protocolo no lapso temporal, que é aquele lapso temporal que nós tínhamos, né? 6 meses, né? Para manutenção e depois diminuição necessariamente, dependendo do lapso temporal lá do pente fino, né? De corte. Mesmo durante, quando tem aquela redução, né? Eu já protocolei e eu ganhei durante aquele lapso. Por quê? Porque eu já sabia que estava cortado. Então é óbvio que eu poderia ingressar com a ação. O pessoal temava muito comigo, dizendo, não pode, doutora, tem que esperar parar de receber totalmente. Não! Cobra fixo, você não precisa causar prejuízo para o seu cliente. Cobra fixo, tá? Só que nesse caso, como o indeferimento foi administrativo, obviamente eu não ia fazer pedido no administrativo de novo, né? Aí eu entrei direto na esfera judicial e teve até um lapso temporal. Eu tive situações em que na liminar eu já consegui o restabelecimento e eu tive outras situações que demorou por volta de 1 ano e meio, 2 anos para mim conseguir restabelecer o benefício, tá? Todos os que eu coloquei nesse período, eu já consegui, que já tá fazendo quase 2 anos, né, dessa situação que aconteceu, os últimos pente finos que aconteceram, eu já consegui restabelecer todo mundo, tá, na concessão do benefício, só que aí tem aqueles pedidos que eu já havia conversado, quero coração, porque eu tô ensinando vocês a ganhar dinheiro, então eu quero coração. Tomem cuidado com a liminar. Porque eu tô falando em liminar, né? Então eu tenho que dizer para vocês tomarem cuidado. Por quê? Peçam a liminar quando vocês tiverem certeza do que estão pedindo. Porque tanto o que vocês recebem durante o processo, né? Que ainda está tramitando. Porque vocês sabem que 2 anos não foi no tribunal e voltou nunca, né? Não acontece esse tipo de coisa, né? Não sei se no estado de vocês acontece, mas aqui em Santa Catarina não acontece, tá? Aí
estava em recurso ainda. Então foi mais um lapso temporal, apesar de que já agora já veio o resultado do recurso, eu recebi, né, a resposta e foi procedente, tudo certinho, mas tomem cuidado com liminares também. Por quê? Porque depois da devolução tem a discussão se é crédito alimentar, se não é crédito alimentar, mas a princípio tem discussão, não é pacífico, então não vai ter que devolver só o dinheiro do seu cliente. Nesse meio tempo, se você receber o benefício administrativo, o percentual lá de honorário, você vai ter também que fazer a devolução dos honorários. Você quer devolver honorário? E caixa para isso, meus amores. Quem tá começando, tomem muito cuidado com isso. Concessão de liminar. Peçam quando tem certeza. Façam o contrato de honorário sobre proveito econômico, porque se vocês fizerem sobre valor da condenação, vocês não vão ter valor no final bobear para receber, e ainda façam valor fixo, tá? Pela reabertura necessariamente, né, de concessão desse benefício, de restabelecimento, perdão, do benefício. Está difícil de enviar a mensagem. Eita! Diz a Michele. Vai colocando aqui que a gente vai conversando. Desistência da aposentadoria no âmbito administrativo foi negada pelo INSS. O que fazer, prof? Na verdade, não faz o saque, né? Porque eles não têm como te obrigar a receber a aposentadoria, amado. Isso não existe. É só o seu cliente não receber, continuar trabalhando normalmente, e se eles insistirem realmente, tá? Você entra na esfera administrativa, cabe até mandar de segurança nesse caso, tá? Para não implantação do benefício, se for o caso. Mas eu acho bem complicado. Nesse caso, Michele, a não ser que o teu cliente esteja tendo prejuízo assim na empresa que ele trabalha ou coisa assim. Se não, pode fazer o recurso que o conselho reverte. Ninguém é obrigado a se aposentar, não existe isso. Não é porque o cálculo foi favorável que o teu cliente é obrigado a se aposentar. Não existe isso, linda, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Quem foi ingressando, Renata, Neto, Juliana, me digam de onde vocês são. Eliseu, Maurício, Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bom? Joyce, Bebel. Cadê o coração, né, Bebel? Também acho, Bebel. Cadê o coração? E daí, agora, né, nós temos parâmetros básicos do processo e nós precisamos ingressar, então, na esfera judicial. Aí, quais foram as principais modificações que nesse começo nós tivemos na esfera judicial? Nayara, obrigada, Nayara. Tá gostando das dicas? Faz pergunta aí que nós vamos introduzindo. Pessoal, primeiro, competência. Muita gente ainda tá meio perdido na competência. Vocês sabem que quando eu falo de acidente de trabalho, eu tenho que ingressar na esfera... Quero vocês, cadê vocês? Respondam. Acidente de trabalho continua na justiça comum, mesmo com aquela previsão agora de 70, né, metros em relação a protocolo de benefício, necessariamente. Por quê? Porque é uma exclusividade hoje das demandas voltadas a acidente de trabalho. As demais, não podemos mais utilizar a competência isso, estadual, Giovana. Não podemos utilizar a competência delegada. Por quê? Porque nós temos a distância de 70 quilômetros. Então, a maioria, aqui em Santa Catarina, ficou só uma cidade, se eu não tô muito louca, tá? Que ficou superior a 70 quilômetros. As demais, todas... competência agora, sem discussão, da Justiça Federal. Uma outra coisa que o pessoal mais pergunta muito, mandado de segurança. Mandado de segurança na Justiça Federal. Porque qual é a autoridade coatora, meus lindos do coração? Não é o INSS? Então, Justiça Federal, tá? Aí o que acontece? Parâmetros básicos, ponto, né? Depois eu até passo as leis ali se vocês quiserem em específico, tá?
Aqui a gente começou a ter problema. Aqui começou a dar ruim. E começou a dar ruim de verdade. Por quê? Porque na Justiça Federal nós temos o tal do juizado especial, que tem o entendimento em vários temas. Muito pior que a Justiça Federal comum, mas muito pior, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com esse protocolo. Aí vocês podem perguntar, professora, mas é competência absoluta. O que é que eu faço se é competência absoluta? Às vezes você verifica o entendimento lá no Conselho de Recurso da Previdência Social e mesmo ele não sendo o mais favorável, você faz recurso. Tá, mas se eu já sei que eu vou perder, eu vou fazer recurso pra quê, professora? Pra ganhar tempo. Porque se você já juntou toda a documentação certinha lá no requerimento administrativo e vai ter mais um indeferimento com relação lá ao Conselho de Recurso, quando você ingressar em juízo, você pode fazer o quê? Você pode pedir os retroativos lá da esfera administrativa. E daí, você vai somar os retroativos do lapso administrativo, mais, comum ali, inicial, mais um lapso do Conselho de Recurso, e daí você vai ter mais chance de atingir um valor superior, Justiça Federal, a 60 salários mínimos. E se você vai ter essa possibilidade, você vai fazer o quê? Estratégia processual. Para fazer o quê, professora? Para fugir do juizado especial. E é isso. E eu não tô dizendo porcaria aqui para vocês. Às vezes nós vamos ter que fugir do juizado especial, mas nós temos que fugir de forma lícita. Que é, eu não posso fazer recurso lá no INSS? Eu não posso esperar um pouquinho mais para completar os valores para mim protocolar na justiça? Eu tenho dia para entrar na justiça? O que vocês acham? Eu tenho dia para entrar na justiça, povo? Quando eu tô falando de aposentadoria especial, principalmente, que o entendimento do juizado na maioria das vezes é muito pior. Tá? Então, verifiquem os entendimentos dos tribunais de recurso antes de entrar na esfera administrativa. Pessoal, mas eu vou fazer um alerta aqui para vocês. Quando a gente senta para peticionar processo, a gente não faz processo para juiz de primeira instância. A gente não faz processo meia boca. A gente faz processo de verdade. Você vai procurar como os recursos, ou turma, ou conselho, ou lá, aqui no meu caso, da Justiça Federal, ou o TRF4 aqui, que é da nossa região, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como eles estão entendendo. Ou mesmo os tribunais fora do estado, da região que você está advogando. Por quê? Porque você pode levantar questões constitucionais. E vocês sabem que mesmo se tratando de juizado especial, existem as exceções. E você vai poder fazer recurso para o STJ. E você vai poder fazer recursos que extrapolem a turma de recurso. Tem requisito intrínseco ali? Tem requisito. Mas vocês são o quê? Advogados. Então advoguem. Sangue no olho, meu povo. A gente coloca processo para ganhar. A gente coloca processo para dar vareio no povo. Então a gente faz o melhor possível. Vocês não colocam processo para perder. Então vocês têm que dominar. Ah, professora, mas tem coisa que eu não sei ainda tão aprofundado. Tá? E vocês não conhecem internet? Não apresentaram para vocês? Vocês vão lá colocar o tema do cliente de vocês. Vocês vão pesquisar a jurisprudência. E vocês vão fazer um negócio bem feito. Que geralmente todas as regiões, principalmente quando a gente tem uma atuação assim específica em algumas áreas, por exemplo, aqui na minha terra, tá?
Tem muito mineiro. Aposentadoria especial aqui, a gente fala de aposentadoria especial, a sua grande maioria, de 15 anos. Que eu sei que não é a realidade do resto do Brasil. Só que a nossa aqui é. Então eu vou procurar um entendimento da aposentadoria do mineiro. Eu vou ver como eu vou ajudar esses meus clientes. E é obrigação, pessoal. Isso não é uma opção de trabalho. Se vocês resolverem ser advogados, sejam advogados, não estejam advogados. Quando a gente é advogado até na alma. Aquela assim que se cutuca, assim a gente já sai saltando farpa do olho. Isso é advogado de verdade. E para vocês terem sucesso na carreira profissional de vocês, é assim que vocês têm que se comportar. É quando chegar na audiência, com todo o respeito e toda a educação, vocês saberem os parâmetros do processo civil que vão ser aplicados na audiência de instrução e que vocês não são inferiores a promotor e que vocês não são inferiores a juiz, que vocês podem brigar ali de tete a tete. Pessoal, e no dia a dia, infelizmente, agora está sendo gravado e está aparecendo, inclusive, algumas situações. Mas a gente teve muito problema. Eu já sentei em sala de audiência, depois de ficar meia tarde esperando para minha audiência, tá? Mas até ali tudo certo. Tava esperando, eu queria que a audiência acontecesse. E eu sentei depois, a minha audiência tava 4 horas atrasada, tá? E eu fui convidada a esperar. E eu esperei porque eu vi que realmente estava acontecendo a audiência. Apesar de que pode-se, né, se ver que não vai cumprir pauta, pedir para redesignar para outro dia. Não era o caso, a gente quer que o processo aconteça. A gente quer satisfazer o nosso cliente. Aí eu sentei na sala de audiência, o juiz olhou para mim e disse assim: doutora, eu dou aula na universidade, então agora eu vou ter que sair. Era 6 horas da tarde. Agora eu vou ter que sair. Eu disse: doutor, o senhor não vai sair. Eu sinto muito, mas quando o senhor assumiu o compromisso de dar aula na universidade, o senhor já sabia o seu horário de trabalho. E eu sou professora. Só que assim, ó, eticamente, quando você sabe que você já está 4 horas atrasado, qual é o mínimo que você tem que fazer com o cidadão? Você tem que dizer assim: doutora, ou doutor, ou doutores, vem cá. Não vai ser possível, tá atrasando muito, tem muita testemunha, tô tendo que ouvir muita gente. Vamos redesignar? Se você tá esperando menos tempo e ele tá dizendo que vai demorar 4 horas, você conversa com o seu cliente e você faz a política da boa vizinhança. Mas depois de esperar 4 horas, quando eu sentei para fazer audiência de instrução, com as testemunhas tudo ali sentada do meu lado, não aceitei. Não aceitei. E eu tô no meu direito. Tá no horário de funcionamento do fórum. Não é fora do horário de trabalho. E eu não aceitei. Aí eu disse: doutor, aí rola aquele emocional, né? Vocês já estão ligados no que eu tô falando, né? Disse: doutor, o senhor faz o seu trabalho, que eu faço o meu trabalho. O senhor dá a sentença e eu faço a apelação. Bora lá, tá? Então a gente fez a instrução, saiu instrução, sim. Porque eu sou advogada, eu não sou submetida a nenhum poder diferente de ninguém. Tá? E é isso que vocês têm que exigir. Seja em qualquer local. E saiu a audiência. E daí, como rolou umas provocação no meio do caminho, e eu já sou meio do mal, eu já contei pra vocês que eu já sou meio do mal em audiência de instrução, né? E eu sou mesmo, tá? Adoro uma briga, adoro, amo no coração, amo. Chega a dar até palpitação de saudade das minhas brigas. Aí, rolou o quê? Rolou umas alegações. Doutora, alegações finais. Orais, porque daí queria me tolher o direito, né? Nas alegações, né? Não. Alegações finais, orais. Pode abrir aí que eu vou falar. Eu amo falar em audiência, né? Pode abrir que eu vou falar. Falei, disse pra ele, ó, segundo o artigo tal, eu tenho tantos minutos pra falar. Pode abrir aí que eu vou falar. Fiz as alegações finais orais, teve
sentença, fiz apelação, ganhei o processo e acabou, pronto. Cada um faz o seu, tá? E isso é instruir um processo. Isso é se impor de forma ética, de forma respeitosa, porque respeitar também os horários é respeito, tá? Então aprendam isso. Vocês são advogados e vocês não estão subrogados a ninguém. Nem sei porque eu falei isso, mas eu acho que alguém tá precisando escutar isso, tá? E eu amo brigar em audiência, de um bom sentido, né? Como diz um colega meu, as brigas bonitas. A minha primeira audiência de chão foi a contradita da contradita. Outro dia eu conto pra vocês, tá? Gente, 15 anos, tanta história, tanta rasgação. Mas deixemos, porque senão daqui a pouco eu vou receber processo do povo. Aí, o que eu faço? Instruo bonitinho, tomo cuidado no contrato de honorários, né? Proveito econômico lá, por causa das liminares, se for o caso. E o INSS vai fazer a defesa lá, que já tem as alegações clássicas. Pessoal, petição inicial, coloca tudo. Já disse pra vocês, né? Amarra, se for benefício por incapacidade, coloca a doença. Olha lá no 3048, anexo 2, coloca o NTEP, se for caso de acidente de trabalho, pra amarrar lá e dizer que é acidente, porque tá lá na tabela do governo. Então, se o perito quiser dizer o contrário, problema dele, porque eu vou ganhar o processo, tá? Eu vou ganhar, porque tá lá no anexo dizendo que essa doença é uma doença profissional, que eu olhei lá no miligrama, que eu olhei lá na progressão da doença, que o meu cliente tem um tipo de doença que não tem como ele exercer a função dele. Então ele tem que receber no mínimo um auxílio acidente. Que lá até 95 tem que ser enquadrado por categoria sim, e eu tô certa. Aí eu olho os decretos pertinentes, que posterior a essa data eu vou verificar, mas eu olhei lá agora, lá em novembro, saiu lá o entendimento da arma de fogo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enquadrar o meu cliente para que ele receba, então, a aposentadoria de vigilante como especial, mesmo sem utilizar a arma de fogo. E por que eu sei disso? Porque eu olhei os temas do STF, porque eu olhei os temas do STJ, porque eu olhei os temas da turma de recurso, porque eu olhei os temas dos conselhos de recurso. Mas eu tenho que consultar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, tá? Porque senão eu não sei de tudo isso. E se eu tiver que ver o vigilante, eu vou ler tudo sobre o vigilante. Se eu tiver que falar sobre o mineiro, eu vou falar tudo sobre o mineiro. E é isso, é assim que se monta petição inicial. Tá, pessoal? Vocês pegam por vínculo, sem preguiça. Vocês me tiram essa preguiça do couro, né? Pega o vínculo, fraciona e vai falando de um por um, enquadrando cada um, pesquisando cada um e amarra o processo de um jeito que não tem como vocês não ganharem. E com isso, vocês vão fazer carreira na advocacia previdenciária. E com isso, vocês vão advogar 10, 15, 20, 30 anos. Vou fazer um bolo de 15 anos. Eu tenho agora em junho, eu faço 15 anos de escritório. Meu escritório tá debutando, tá? Então agora em junho, eu vou fazer bolo, vou filmar o bolo, vou mostrar pra vocês, tá, povo? Quem quiser tá convidado pra vir comer bolo. Aqui em Santa Catarina. E toma vinho ainda. Aí, pessoal, cuidado. Eu, doutora Michele, junto quesito na petição inicial. Ah, mas só quesito em benefício por incapacidade? Não, bonitos! Se você precisar fazer uma perícia com relação à análise de PPP na aposentadoria especial, se você precisar fazer... eu esqueci de dizer para vocês, quando vocês fazem o pedido na área administrativa, vocês façam o pedido da justificação administrativa, vocês façam o pedido da verificação in loco, que eu também coloquei os artigos tudo da IN ali no feed para vocês, mas eu vou repostar ali no story para que vocês se achem no que eu tô falando, tá? Porque às vezes o pessoal, eu posto também muita coisa, muita lei, né? Vocês ficam bem perdidos, né? Aí o que acontece? Posto ali para vocês.
faz o pedido. Aí você diz assim, não, vou fazer, professora. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque daí vocês vão para a esfera judicial depois, às vezes o conselho faz descer para fazer, né? Mas se também não fizer, não tem problema. Porque você aí não corre o risco de chegar lá na esfera judicial e alguém dizer para vocês assim, você não pediu tudo. Você não pediu tudo. Aí você vai dizer assim, eu pedi tudo e eu quero agora. Eu quero. Eles não fizeram, eu quero. Fora a documentação que eu peço lá no administrativo, o INSS também tem o hábito de não querer juntar, e eu comprovo que eu pedi lá e eu quero na esfera administrativa. Eu quero! Por que eu quero? Porque tá na lei. Eu quero porque tá na lei, porque é meu direito. É direito do meu cliente. E é assim que se advoga, meus amores. Nós temos que exigir o direito. Vocês não têm que viver de pinico, de pires, de favor. A gente tem que exigir. E para isso, seja bom o que você faz. Aí você exige. Aí acontece o que às vezes acontece em algumas perícias que eu faço aqui. Porque aqui as perícias... Agora a pandemia não, né? Mas as perícias aqui no sul, pessoal, elas são um pouquinho diferentes do que as perícias no resto do país. Chama para a sala de perícia, ele responde todos os quesitos, vai para a sala de audiência, o perito faz a manifestação do laudo, você faz o pedido de complementação, oral, tudo oral, tá? Você faz o pedido de complementação do laudo, ele responde, o perito sai da audiência, você faz a alegação final oral, aí vocês vão dizer, é remissiva, nunca! Nunca é remissivo, nada é remissivo na vida da pessoa. Só vai ser remissivo se eu ganhar tudo. Se eu não ganhar tudo, não é remissivo. Não tem nada de remissivo, meus amores. Vocês têm boca, quem tem boca vai a Roma. Fala lá, pra depois poder recorrer de forma decente. Nada de remissivo, tá? Faz, força na peruca, leva anotado, não tem noção direito, nas primeiras vocês leem. Alinhava ali o resto do laudo, porque tem que ter o raciocínio. A região de vocês não é tudo oral? Melhor ainda. Faz a alegação decente de gente. Aí vai ter sentença. Não gostei, recorro e continuo recorrendo. Pra quê? Para a decisão, para a opinião de vocês ser respeitada. Mas para vocês fazerem todas essas exigências, a petição inicial de vocês tem que ser de gente. Tem que ser muito boa. Para vocês dizerem assim, o meu cliente tem razão. Para vocês chegarem numa época de perícia e o juiz dizer assim, mas eu não tenho perito específico, eu só tenho clínico geral. Aí vocês vão assim, não, mas eu preciso de uma perícia de depressão, eu preciso de uma perícia ortopédica, eu preciso... Vamos botando. Aí vocês vão assim, mas eu não tenho. Pois é, né? Mas eu já provei o que eu tinha que provar. Porque lá no NTEP, no anexo 2, já tá dizendo que o nexo causal com o problema de saúde do meu cliente está comprovado. Então eu nem quero. A perícia quem quer é o INSS, não sou eu. Mas por isso eu deixo de juntar quesitos? Não, eu não deixo de juntar quesitos. Eu até coloquei algumas dicas de quesitos para vocês ali no feed também, tá? Eu amo fazer análise desse tipo de coisa. Pessoal, eu amo laudo. Eu sou apaixonada por laudo. Adoro enfiar PPP em tudo. Até no benefício por incapacidade eu enfio PPP, tá? Então, não só na aposentadoria especial. Pessoal, força na peruca, hein? Faz a impugnação. Aí vocês pegam lá o CPC lindo, maravilhoso nosso CPC. Impugna o certificado do perito. Diz que ele... Isso antes, quando ele se habilita, né? Vocês não vão fazer depois, né? Depois não adianta. Vão dizer que ele não é especialista, se não for interessante para vocês. Vão pegar lá o artigo do CPC e vão item por item, impugnando. Se eu não me engano é o 473, mas depois vou... Se alguém lembra, abre o CPC ali. Agora não tem tempo para abrir o CPC. Mas já passo ali para vocês e até coloco ali embaixo na live, no comentário. O artigo de impugnação, mas se eu não me engano é o 273.
Vai item por item, impugnando. Quesito prejudicado, não existe quesito prejudicado, tem que responder. Ó a preguiça do povo, faz responder tudo. Não faz pergunta muito aberta, faz fechado, ou concorda ou não concorda. E aborda muito a doença, aborda muito a atividade. Se é insalubre, por que é insalubre, para aquela atividade, para aquela... E daí, para isso, vocês têm que dominar um pouquinho dessa área trabalhista também. Por quê? Porque é atividade especial. Vocês têm que estudar a aposentadoria especial junto com essas situações do trabalhista. E para isso eu vou usar o quê? As NRs. Aí vocês têm que baixar as NRs, que tem NR para tudo, tá? Tem NR para tudo. Baixa NR, bota NR no quesito de vocês também. Deixa o perito bem do doido. E é assim que se faz processo. Força na peruca, povo. Nós somos advogados. Eu amo falar de processo. Vocês já perceberam que eu me empolgo. Eu fico a felicidade em pessoa, né? Muito cuidado com essas impugnações. Tenham critério, utilizem artigo de lei para fazer essas impugnações, tá? Se não tiver no 273, mas está na sequência, eu acho que o 272 está falando com relação à dispensa, né, de perícia, mas utilizem os artigos, embasem, o que eu tô dizendo tá escrito aqui. Pessoal, bora estudar! Bora estudar, até no meu feed tem essas dicas todas pra vocês. Gente, já deu uma hora que eu tô aqui berrando igual a doida. Pessoal, deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui que eu não enxerguei. Deixa eu ver, tem uma na caixinha. Perícia médica sem resposta, nada no site. 135, nada sabe, não tem acerto pós-perícia. Help. Bonita, assim, ó. Se tu queres só a resposta da perícia, tá? Se tu queres só a resposta, mandado de segurança, tá? Só a resposta. Se tu queres, daí nesse caso, com relação, né, à entrada necessariamente, e não só aquela resposta, aquele benefício que tá demorando, tomem cuidado com os prazos. Eu tive não, vou fechar, tá? Tive o último problema agora, que inclusive eu fiz questão de fazer recurso, porque eu amo um recurso, né? Aqui no escritório os meninos já sabem que a gente recorre até da alma dos peritos e do juiz, né? A gente recorre, deu a alma preta ali, a gente recorre, tá? Vamos recorrer. Aí o que acontece? Tenho vários entendimentos com relação a isso, porque o mandado é 90 dias. E quando a gente fala da situação do entendimento, principalmente agora a pandemia, nós tivemos uma decisão favorável para 180 dias. A minha região, me contem a região de vocês como é que tá. Eu fiz, tá, o pedido da ação judicial, alegando essa situação, né, do lapso temporal, e eles não aceitaram. E 180 dias a gente tem decisão favorável, só que não é pacífico, né? É entendimento de tribunal. O TRF4 não tá aceitando, tá? Porque o TRF4 é diferente até, né, de outros. Claro que nesse tempo deu o lapso temporal já um pouco maior, até sair o resultado, e agora já deu certo para fazer a ação normal. Enfim, já resolvi o problema da pessoa, que é o principal. Mas eu fiz questão de fazer recurso. Por quê? Porque eu tinha um entendimento favorável, eu tinha jurisprudência favorável. Eles não aceitaram, mas isso o meu TRF4 aqui da 4ª região, tá? Porque eles justificaram pela tolerância da pandemia. Quem quiser me manda no direct que eu mando esse julgado pra vocês. Ah, eu tô devendo aquele que eu botei aqui durante a semana no feed, eu prometi pra Alexandre e já esqueci do negócio. Mas vou mandar também, tá? Quem quiser esses entendimentos, vocês me mandem no direct que eu mando os julgados para vocês desses recursos que eu fiz, tá? Que foi aquele recurso lá que a gente conseguiu modificar o laudo, deu tudo... Não posso dizer palavrão, né? Não posso, né? Mas deu tudo uma porcaria, tá? E daí a sentença também foi, né? Muito desfavorável. Não posso falar palavrão. Muito desfavorável. A gente fez recurso e no tribunal a gente conseguiu reverter,
tá? Com a documentação, porque tava lisinha, tava retinha. Mas para conseguir fazer isso, você precisa fazer um processo bem instruído. Para você poder bater de frente com o perito e debater com ele de igual para igual, nem que seja para ganhar lá no tribunal, você tem que fazer um processo de gente, tá, pessoal? Então, assim, ó, já até passamos, né, da 1 hora, eu a mais feliz, a mais faceira. Quem quiser esses julgados, me chama no direct que eu tenho aqui do escritório, tá? Do período Bebel, tá? Pra te ver ali os entendimentos. E com relação ali à situação que eu mencionei para vocês da conversão de laudo também, que foi um entendimento que saiu favorável agora aqui do tribunal, que foi revertida a decisão do perito e a sentença que acolheu a decisão do perito em primeira instância. Eu reverti no tribunal. Meus amores, beijo no coração. Essa semana tem sorteio de novo, ó. Vou fazer coraçãozinho. Quem repostar a live e me mandar, eu dou modelinho de petição pra vocês. Vocês podem escolher o modelo de petição que vocês quiserem. Me manda lá no direct que eu mando o modelo que vocês estão precisando. Que eu tenho petição de tudo quanto é tipo aqui no escritório. 15 anos, né, gente? A velhice é uma coisa que chega pra pessoa, né? Então, ó. Que eu saio sempre com a boca assim, né? Tá, pessoal? Então, ó, posta lá no story, me marca, chama no direct que eu mando o modelinho de petição pra vocês, do que vocês estiverem precisando. E tem sorteio de novo de kit de petição durante a semana, hein? A colega, semana passada, ganhou um kit bem lindo, um monte de petição. Ela ganhou um monte. Então, acompanhe ali, marquem os colegas. Só que eu vou fazer sorteio de 48 horas, tá? Marquem os colegas que tem novamente sorteio de kit durante a semana. Fica ligadinho ali que amanhã eu já publico, tá? Beijo no coração, meus amores. Tudo de bom pra vocês. Uma excelente semana maravilhosa. Sangue no olho. Vamos advogar de verdade, hein? Até semana que vem. Ah, eu tenho live amanhã na doutora Adriana, tá? Quem quiser fazer mais umas perguntas, vai lá no perfil da doutora Adriana, que amanhã eu tenho live lá com ela, tá? A Nayara tá agradecendo. Quer ganhar, Daniele? Marca ali, Daniele. Marca ali que eu vou deixar ali o sorteio, tá? Beijinho. Beijo no coração de vocês. Tudo de bom.